já que estamos falando de líderes da direita, extrema-direita, e sobre a força que isso acaba trazendo depois da eleição de Donald Trump, tem o artigo de Jair Bolsonaro hoje no jornal Folha de São Paulo. Esse é assunto também, está dividindo jornalistas que falam absurdo. Isso está no jornal Folha de São Paulo. O jornal Folha de São Paulo, né, que já foi comandado aqui, a Secretaria de Redação aqui de São Paulo pelo nosso queridíssimo Josias de Souza, tem um espaço chamado Tendências e Debates. Nesse Tendências e Debates tem de tudo. E tem artigos de todos os lados, né? O espaço é aberto para que as pessoas tragam suas ideias. E Bolsonaro foi lá e escreveu. O título do Bolsonaro aqui é Aceitem a Democracia. O povo tem escolhido a ordem, o progresso, a liberdade econômica e de expressão e o respeito às famílias e à religião. O ex-presidente Jair Bolsonaro escreveu um longo artigo aqui ao jornal Folha de São Paulo, que está publicado no Jornal Impresso e também na página da Folha, falando que os ventos da democracia sopram em direção e sentido bem definidos. E aí eles dizem, alguns analistas e cientistas políticos, pouco confortáveis com as soberanas decisões populares, tentam apresentar muitos desses movimentos como se fossem uma guinada ao centro. Não é, diz Bolsonaro. Basta prestar atenção às propostas aprovadas nas urnas, é o que diz Bolsonaro. Ele diz, são bandeiras que estão sendo escolhidas que só nós da direita estamos justamente trazendo ali para a população. Ele fala que a moda é nos acusar de sermos inimigos da democracia, mas que quem, na verdade, dificulta a democracia e tem dificuldade de aceitar a democracia é a esquerda, que não tem respeitado a decisão das urnas. E diz mais, aí ele vai para cima da esquerda, dizendo que a esquerda vive numa realidade paralela, vive dentro de suas bolhas, afastadas do povo. E o cenário da esquerda, ele faz uma análise da esquerda, né, o Bolsonaro nesse artigo. Ele diz que o cenário da esquerda é um envelhecimento e um momento de desolação. É o que diz aí Bolsonaro nesse artigo. Vamos lá, ô Josias. Primeiro lugar, o que você acha de abrir espaço para Bolsonaro escrever um artigo no jornal? É do jogo da democracia? Precisa realmente abrir esse espaço? E o que você achou desse artigo escrito por ele hoje? Aceitem a democracia, numa provocação à esquerda. A abertura de espaço num jornal que se dispõe plural, que se dispõe a ser um veículo da pluralidade democrática, é essencial você abrir espaço para todas as tendências ideológicas, né? A Folha sempre fez isso e faz muito bem em franquear o espaço ao Bolsonaro, sobretudo ao Bolsonaro, que foi um crítico mordaz do jornal e da imprensa em geral, mas da Folha em particular. Atacou uma jornalista especificamente da Folha, a Patrícia Campos Melo, que é uma das melhores exemplares do jornalismo brasileiro, faz um jornalismo de excelência. Bolsonaro a atacou e faz muito bem o jornal em mostrar ao Bolsonaro como se comporta um veículo de informação numa democracia, né? E em relação ao conteúdo do artigo do Bolsonaro, ele tem toda a razão. É preciso que as pessoas respeitem os ventos da democracia. Foram os ventos da democracia que sonegaram ao Bolsonaro um segundo mandato, porque a maioria do eleitorado brasileiro considerou que a presidência dele foi tão precária que não merecia continuidade. E ele foi enviado mais cedo para o Rio de Janeiro. Infelizmente não foi para o Rio de Janeiro, a terra do Thales Faria, ficou aqui mesmo em Brasília, alugou uma casa aqui num condomínio, aliás, perto da casa do Thales, e permaneceu em Brasília, né? Mas o eleitor sonegou ao Bolsonaro um segundo mandato. O eleitor sonegou também aos candidatos defendidos pelo Bolsonaro nesta última eleição municipal a vitória no pleito. Por onde passou o Bolsonaro, os seus candidatos foram, na maioria dos casos, derrotados. O candidato do Bolsonaro foi derrotado em Goiânia, a candidata dele em Curitiba foi derrotada, o candidato dele em Belém foi derrotado, em Manaus foi derrotado, em Tocantins foi derrotado, lá em Palmas, capital do Tocantins.
Então, onde o Bolsonaro se dispôs a atuar como cabo eleitoral, os candidatos dele, mais identificados com a direita radical, foram rejeitados pelo eleitorado. Então, tem razão o presidente. É preciso respeitar os ventos da democracia. É uma pena que ele não tenha feito isso lá em 2002, quando tentou, ao contrário, virar a mesa da democracia, tentou anular o resultado da eleição, que dera uma vitória ao Lula, insuflou o movimento de invasão dos prédios aqui das praças dos Três Poderes, no 8 de janeiro. Então, ele não se comportou como prega no seu artigo. Ele não respeitou a vontade da sociedade, ao contrário, conspirou contra ela. Agora também ele está tendo uma leitura enviesada das urnas municipais. De fato, as urnas privilegiaram a direita. E nós dissemos isso aqui quantas vezes, não é, Fabíola? Desde a abertura das urnas municipais, não é? Prevaleceu no processo municipal, na disputa municipal, prevaleceu a centro-direita. Mas o conservadorismo que saiu das urnas, que foi premiado pelo eleitor nas urnas, não se confunde de maneira nenhuma com o bolsonarismo. Ao contrário, como dissemos aqui, aqueles que foram defendidos pelo Bolsonaro, aqueles em que o Bolsonaro atuou, aquelas campanhas em que ele atuou como cabo eleitoral, elas foram derrotadas na maioria das vezes, não é? Então, tem razão de novo o presidente. Não houve uma guinada ao centro, não. Houve um prêmio à centro-direita, que não se confunde com a direita bolsonarista de um viés mais radical. E vai prevalecer, Fabíola, em 2026, nesse país ainda dividido, vai prevalecer a esquerda ou a direita que tiver maior capacidade de se juntar ao centro, que é minoritário, mas que vai decidir a próxima eleição. Então, esse é o quadro. Ó, muita gente comentando aqui, muita gente contra abrir espaço para Bolsonaro falar num jornal como o jornal Folha de São Paulo. Tem gente escrevendo aqui, poxa, mas quem foi que não passou a faixa? A Denise diz assim, ué, quem foi que não recusou passar a faixa presidencial? Quem é que tentou um golpe? Tinha até minuta. É muita cara de pau ele fazer um artigo escrito aceite a democracia. Ele jamais aceitou a democracia, né? O pessoal escrevendo aqui. E o Gilberto fala, escreveram para ele. Ele só colocou ali a assinatura dele, porque ele não escreve. Tem muita gente questionando se foi ele que escreveu. Você lendo, você acha que foi ele que escreveu, Josias? Eu acho que escreveram para ele. Não, claro que não. Claro que não foi ele que escreveu. Ele tem o ghostwriter dele, não é? Agora, não importa se foi ele ou não que escreveu. Vários políticos têm pessoas que escrevem os seus discursos, os seus artigos, em nome do autor, do presumido autor. São os chamados ghostwriters, né? Os escritores fantasmas. Mas o que importa é que ele referendou aquele conteúdo, né? Alguns, inclusive, falou, olha, eu queria dizer isso, 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 isso. Bolsonaro, evidentemente, não tem condições até intelectuais de redigir um artigo como esse que foi publicado na Folha de São Paulo. Mas ele certamente orientou o redator, né? Ou aceitou as ideias que foram acomodadas pelo redator. Você sabe, Thales, que eu acho que tem até quando você começa a ler, tem algumas frases que você até ouve ele falando, assim. Eu acho que o redator, se é que foi um redator mesmo que fez, né? A gente não tem como comprovar isso. Fez questão, não tem nenhuma dúvida, Jesus. Fez questão. Foi, certamente foi. Certamente foi. Fez questão de colocar algumas coisas. Eu quero até trazer uma delas aqui, Thales, para passar para você também comentar sobre a respeito desse artigo. Diz aqui o Bolsonaro hoje, num artigo no jornal Folha de São Paulo, no Tendências e Debates, aceite a democracia. Diz ele, a resistência e a resiliência da direita tem uma razão muito simples. Nossas bandeiras, mesmo sob ataque do grosso dos veículos de comunicação e de seus jornalistas, expressam os sentimentos e anseios mais profundos da maioria da sociedade. E nenhuma medida administrativa ou repressiva tem sido capaz de modificar essa tendência, pois quando uma ideia ganha a alma do povo, é inútil tentar matá-la simplesmente por meio da violência. Olha só, ele acusa aí a imprensa, ele acusa a esquerda, eu não sei quem, né, de violência para matar as ideias
dele e da direita, Thales? Como disse um leitor aí, é muita cara de pau do Bolsonaro acusar os outros de não aceitarem a democracia, tendo ele comandado uma invasão aos prédios da democracia na Praça dos Três Poderes, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Quer dizer, é um absurdo ele fazer isso. Mais risível ainda, ele publicar esse artigo num jornal que abre para ele democraticamente o espaço para ele escrever, mostrando, olha aqui, olha, o que é democracia. Ele ainda não entendeu o que é democracia. Não entendeu e não quer entender. Nem ele, nem o Trump, nem essa turma, nem o Erdogan, nenhum desses autocratas quer entender o que é democracia. E o Bolsonaro mostra isso nesse artigo que ele não escreveu. Você tem razão, está na cara que ele não escreveu, e o ghostwriter é muito bom, porque conseguiu usar algumas frases parecendo, como você disse, usando coisas do próprio Bolsonaro, para parecer que foi ele. Mas é evidente, ele não fala desse jeito. O Bolsonaro fala como um garoto de rua. Fala e escreve como um garoto de rua. Então, desses garotos, desses moleques de rua que a gente vê por aí, que não. É o Bolsonaro. É o que ele fala até hoje, do alto dos seus 60 e tantos anos. Né? Então, não tem. Agora, é risível, é uma cara de pau ele falar que para os outros aceitarem a democracia. Ele não aceitou a vida inteira, passou o governo dizendo que não ia aceitar mais o Supremo Tribunal Federal determinar as coisas. Não vou aceitar. E se não fosse os militares não aqueles que ele chamou para o Palácio do Planalto, aqueles aceitariam que ele destruísse a democracia, não aqueles militares, mas os militares que continuaram no comando das forças, especialmente do Exército e da Aeronáutica, porque o da Marinha já estava cooptado, esses militares não aceitaram, não permitiram que ele desse o golpe. Esses, sim, aceitaram a democracia e não aceitaram o golpismo que o Bolsonaro propunha. Ele diz o seguinte: não, eu só propunha que fosse decretado o estado de sítio. Decretar o estado de sítio numa situação de paz é golpe de Estado, é para assumir o controle do Estado. É golpe de Estado. Você pode decretar, é bom você decretar o estado de sítio, é possível, nem sei se é bom, mas é possível você decretar numa guerra, numa situação de guerra com outro país, e que você precisa ter uma solução, numa situação de guerra civil, é possível, mas não numa situação de paz democrática, coisa que o Bolsonaro não entendeu até hoje, e esse artigo só mostra isso. A Folha fez muito bem, abriu espaço para ele, democraticamente, e revelar o que é democracia, muito embora eu, pessoalmente, acho que a mídia, em geral, exagera em repercutir as coisas que o Bolsonaro fala. A gente tem que pisar um pouco no freio para não dar a ele tanto palco quanto ele quer. Dá uma pisada no freio, não é nenhum desrespeito à democracia, é a gente saber que tem coisas que ele fala que não tem expressão, é apenas um sujeito falando. Só isso. Quando ele ataca alguém, quer conseguir mídia, dizer que é bom matar o presidente da República, como ele já disse no passado, isso daí ou torturar, é bom torturar. Aí então, se o Bolsonaro diz hoje, eu sou a favor da tortura, como ele já disse, eu vou publicar na manchete? Não devo. Eu acho que não devo repercutir as bobagens que ele fala. Agora, abrir o espaço, como a Folha fez, democraticamente, está correto. Tá aí, ó. Para quem tá conosco na TV, uma pausa, já voltamos. E eu sigo aqui, o Alisson mandou uma mensagem. Esse artigo parece totalmente fora da casinha. Mas ele, aproveitando a eleição do Trump, está tentando levar o crédito pelo aumento do centro-direita no país, diz ele aqui, falando sobre o centro-direita, sobre a direita. Claro, com certeza tá nesse foguete.